Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos em mais uma meditação da palavra. Dia 1º de novembro. Vamos meditar Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que existe em Jesus Cristo. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Essa palavra, para mim, ela é muito forte. Ela fala muito ao meu coração. Porque nós vemos um Deus que se humilha, e por outro lado, se nós enxergarmos o ser humano quer se ensoberbecer. Então, Deus se abaixa e o homem quer se elevar. Na verdade, foi isso que também Jesus fez. Jesus se rebaixou para elevar o homem. Mas o ser humano não, ele quer ser o seu próprio Deus. Aquela tentação de Adão e Eva foi muito forte e é forte até os dias de hoje. Se vocês comerem daquele fruto, vocês se tornarão deuses, conhecedores do bem e do mal. Veja, vocês se tornarão deuses. É como se o diabo estivesse fazendo a proposta para eles. Deixando Deus, vocês serão deuses. E o ser humano aceita essa proposta diabólica. Entenda isso, Deus se humilha. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Veja, ele é Deus. Ele é Deus. Igual a Deus. Quem me vê, vê o Pai. Ele era Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Veja, e se é Deus, não tem como a gente captá-lo. Ele está acima de nós, ele é grandioso, ele é poderoso, ele é infinito. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se. Assumindo a condição de quê? Assumindo a condição de escravo. Assumindo condição de escravo. Tornando-se igual aos homens. Então, isso parece já tão comum para nós, mas, gente, não é. Jesus se fez igual a mim, igual a você. Jesus que não tinha corpo, Deus que não tem corpo, assumiu um corpo. Mas veja, o que é esse corpo? Um corpo fraco. É muito mais puro, é muito melhor você ser só espírito. Por quê? Porque o espírito não precisa estar preso ao tempo e ao espaço. Veja, se Jesus agora quer se encarnar, agora para Jesus ir de uma cidade para outra, ele vai precisar andar, ele vai gastar dias, ele vai sentir fome, cansaço. Se colocar neste corpo é fraqueza. Estará preso ao tempo, estará preso ao espaço, não importa, ele se humilha. Mas o ser humano, o que é o ser humano em relação a Deus? O ser humano em relação a Deus não é nada. Não importa, Deus se humilha. E depois que ele se encontra com o aspecto humano, que já é uma humilhação, ele se humilhou ainda mais.
humilhando-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Meu Deus do céu. Deus se humilha fazendo o homem. E para não bastar isto, ele se humilha obedecendo até a morte de uma cruz, morrendo da forma que morreu. Gente, isso deveria nos envergonhar, isso deveria nos converter. E o ser humano? O homem sendo nada, quer ser Deus por natureza. Veja, podemos até ser Deus por participação. Porque um dia seremos deuses por participação. Deus estará em nós, nós estaremos em Deus, então vamos participar da divindade de Deus por participação, mas não por natureza. Mas veja, Deus se esvazia, o Deus sendo tudo se esvazia, o ser humano sendo nada quer ser Deus. Deus se fez escravo e o homem quer ser senhor. O homem quer ser chefe, o homem quer mandar, o homem quer governar. Deus se fez igual a nós. O homem quer ser superior aos outros. O homem quer ser maior do que Deus. Veja que nós estamos indo no sentido contrário. Você está entendendo? A gente está indo no sentido contrário. Deus se rebaixa, a gente quer subir, queremos ser Deus. Deus se faz escravo e nós queremos ser senhores de nós mesmos e de todo mundo. Não, quem manda na minha vida sou eu. E mando sobre os outros também. Deus se faz igual a nós e o homem quer ser superior aos outros. Deus obedeceu e nós temos muita dificuldade para obedecer. Temos dificuldade de obedecer desde a tenra infância. Temos dificuldade de obedecer pai e mãe. Temos dificuldade de obedecer às nossas autoridades. E muito mais, o mundo de hoje tem muita dificuldade de obedecer Deus. Tem dificuldade de obedecer Deus. Por quê? Para obedecer precisa de humildade. Precisa de rebaixamento. Amados irmãos, essa palavra mexe muito comigo. Enquanto Deus se humilha, o homem quer se elevar. Mas não se elevar com humildade, se elevar com orgulho. Que Deus nos dê espírito de humildade. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uai, seu app de vídeos curtos.